que eu estou pregando a palavra. Também ontem completaram 11 anos de casamento com a minha amada esposa, né? Eita glória mesmo. A pastora falou na sexta-feira que eu iria pregar, então a princípio eu ia sair com a minha esposa, mas quando ela falou que eu ia pregar, eu falei, opa, mudou, mas amém, eu estou brincando, amém. Não, pastor, eu estou brincando, né? A prioridade, né, é sempre a palavra do Senhor, e eu estou muito feliz aqui, né, de colocar em prática aquilo que Deus colocou lá no meu coração, amém? Nessa noite, né, o título que Deus colocou lá na minha vida, para falar nessa noite, o chamado de Deus para nossas vidas, amém? Eu queria abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Até no versículo 10, eu vou ler os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares, ou versículos pares. Todos acharam? Quem não achou, fala EBD. Então venha para EBD, 8h30 da manhã, domingo. Amém? Então vou começar ali então. Palavras de Jeremias, o filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Amada igreja. E desse modo também lhe foi nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. A igreja... Antes que eu te formasse, no ventre te conheci. E antes que te saísses da madre, te santifiquei. Constituíste por profeta às nações. A igreja. E me disse o Senhor, não digas, sou um menino, porque a todos os que eu te enviar, irás tu, e dirás tudo o que te mandar. A igreja. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou sobre a minha boca, e me disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Olha que te ponho neste dia sobre nações e sobre reinos, para arrancares e para destruíres e para arruinares e para derrubares e para também edificares e para plantares. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, linda, meu Pai, que o Senhor está me dando, meu Pai, uma oportunidade que eu amo, Jesus, é de pregar a Tua palavra, Jesus, muito mais que pregar, meu Pai, mas é viver a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai. João Batista, ele fala, meu Pai, que diminua ele mesmo, Senhor, e o Senhor cresça nele, meu Pai, mas ainda há uma possibilidade, meu Pai, de eu crescer, meu Pai, de eu ter a sua opinião, meu Pai. Então eu quero mais além, Senhor. Eu quero ser que nem o apóstolo Paulo, Senhor, que não viva não mais eu, mas o Senhor vive na minha vida, meu Pai. Quando eu oro dessa forma, Deus, eu entendo, meu Pai, que eu não sou nada, meu Pai. Eu sou um pobre e miserável pecador, meu Pai, que eu preciso da Tua graça, preciso da Sua misericórdia, Senhor, preciso da Tua presença, meu Pai. Se a Tua presença fores comigo, meu Pai, aí eu quero ir, meu Pai. Então eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu botar só a minha Bíblia aqui. Amém? Então o título da mensagem que Deus colocou lá na minha vida foi o chamado de Deus para nossas vidas, amados. O que é o sucesso? O que eu posso, quando eu falo de sucesso, eu estou falando sobre o quê? A maioria das definições, quando nós falamos de sucesso, inclui ter um bom emprego, né?
ter um bom carro, ter uma boa casa, morar num bom bairro, se vestir muito bem do terno da Armani, que cada terno da Armani mais ou menos são R$10.000 por aí, né? Então, mas é o mais básico, R$10.000. Eu fui na Vila Romana, amado, o mais básico que eu vi foi 1.500. Eu falei, tá na carne, ainda bem que o meu não é na Vila Romana, não. O meu é da Ferracini, é pronto e é abençoado, né? Então, a riqueza, às vezes, o sucesso é o que? Adquirir muitas riquezas, prestígios, né? Ter poder, né? As pessoas bem-sucedidas, né? Elas desfrutam de uma boa vida, sente-se financeiramente e emocionalmente segura por estarem cercadas de admiradores que desfrutarem do fruto lá do seu trabalho, né? Normalmente, às vezes, são líderes ou formadores de opiniões que ditam as tendências, seus exemplos são imitados, suas realizações são anotadas. Eles sabem que são e para onde estão indo e passos largos e confiantemente vão ao encontro de seus objetivos. Mas de acordo com essas definições, Jeremias, amado, ele foi totalmente ao contrário disso. Ele foi o quê? Um pobre fracassado. Por 40 anos ele serviu por porta-voz de Deus, né? Para ajudar, mas quando falava, amado, quando ele pregava, quando ele tinha oportunidade de falar, ninguém os ouvia a mensagem dele, amado, que Deus estava colocando no coração dele. Mas constantemente, com paixão, ele o exortava a agir, mas ninguém se movia. Jeremias não conseguiu o sucesso material, né? Era pobre, ele sofreu lá severas privações para que pudesse entregar aquilo que Deus colocou no coração dele. E o que foi, para onde ele foi parar? Ele foi lançado na prisão, uma cisterna, foi levado para o Egito contra a sua vontade, foi rejeitado por seus vizinhos, foi rejeitado por seus familiares, pelos sacerdotes, falsos profetas, por seus amigos amados, o seu público, pelos reis. Ao longo da sua vida, Jeremias esteve só ele e Deus para consolar, amados, né? Proclamando as mensagens ali de Deus, de destruição, anunciando a nova aliança e chorando, amado, sobre o destino da sua amada nação. Ele sabia que a sua nação ia ser exilado para a Babilônia. Ele estava triste, ele sabia que Deus iria dar oportunidade da nação dele ser ali cativa. Parece que Jeremias estava falando com as paredes, falava de um lado e saía lá do outro, parece que nada ouvia. É que nem quando você fala para uma criança, olha só, não põe o dedo ali na tomada. O que ela vai fazer? Vai colocar. O que vai acontecer? Vai tomar um quê? Um choque. Então, é mais ou menos assim. Jeremias, ele falava e nada acontecia. Chegou numa hora que eu acredito que Jeremias, ele fala, por que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me levantou como ali profeta? Por que Deus, ele quer falar através da minha vida, né? Existem situações, amado, em certo ministério, que o chamado de Deus sobre as nossas vidas é pregar quando você quer ser ouvido, né? Tem certas coisas que você não quer pregar, né? Você quer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Às vezes tem lugares e tem dias que você não quer vir para a igreja, mas o Espírito Santo fala, você tem que ir, porque você tem uma responsabilidade, você tem um chamado, você tem um ministério. Chamado é exatamente isso, fazer às vezes coisas que nós não queremos fazer, mas o Espírito Santo, você tem que fazer, né? Então, amado, aos olhos desse mundo e do mundo, Jeremias não foi um sucesso, mas os olhos de Deus, Jeremias foi uma das pessoas mais bem-sucedidas da história. Deixa eu beber aqui a minha água, estou perdendo a voz.
Aos olhos desse mundo, Jeremias não foi um sucesso. Mas os olhos de Deus, Jeremias foi uma das pessoas mais bem-sucedidas da história. De acordo com o padrão da Bíblia, é divino, o sucesso, amado, ele envolve obediência, fidelidade e humildade. O despeito da oposição e dos custos pessoais, Jeremias proclamou a palavra de Deus. Foi um profeta obediente em seu chamado. O livro de Jeremias inicia com seus chamados para ser profeta. Os 38 aqui capítulos lá seguintes são profecias sobre Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Então, de acordo com o ministério chamado de Jeremias, lá na frente, eu entendo, amados, que o evangelho é um chamado à autorrenúncia, não é um chamado à autorrealização. Eu não posso entrar dentro do ministério sabendo que um dia Deus vai me dar todas as coisas. Eu vou exercer, então Deus vai abrir a porta. Eu vou obedecer o meu chamado e Deus vai realizar tudo que eu quero. O evangelho não é um chamado, é um chamado à autorrenúncia, não é um chamado à autorrealização, amados. Então, qual a diferença entre propósito, entre chamado e vocação? Propósito é aquilo que você nasceu para ser. É chamado, é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. E vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado aqui na terra. Então, o chamado e a vocação de Jeremias, a palavra do Senhor que nós lemos, que foi Jeremias, no capítulo 1, verso 4, que fala assim: veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo, presta atenção, amados, Jeremias, no capítulo 1, verso 4, fala assim: veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo. Jeremias inicia falando o quê? Veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor que foi até ele. Se nós prestarmos atenção, que não foi Jeremias que foi até Deus, mas foi Deus que foi até Jeremias, que corresponde o chamado dele. Então eu entendo nesse versículo que a iniciativa não foi de Jeremias, mas sim a de Deus. Então, o primeiro passo, a iniciativa foi de Deus, uma vez é que Deus que toma a iniciativa do seu ministério, do seu chamado. Então, amados, eu entendo que não há mérito nenhum no profeta, não há mérito lá nenhum no pastor, não há mérito lá nenhum no diácono, não há mérito lá nenhum no obreiro, não há mérito nenhum nos membros, amados. Ou seja, não há mérito nenhum de quem é chamado. Se você foi chamado, não há mérito na sua vida, porque o mérito, a honra e a glória sempre é de Deus, amados. Então, não tem como nós idolatrarmos, adorarmos, amado, glorificar o instrumento, o vaso, né, que as pessoas falam, o vaso que está sendo usado ali por Deus. Olha, quando ele fala bem, ele tem o dom ali, amado, não tem como, porque o dom não é dele, o talento não é dele, tudo é emprestado. Então, o que deve ser adorado, glorificado, é aquele que o chama, amados. Então, é ele que capacita o instrumento. Se hoje nós sabemos de alguma coisa, é que o Espírito Santo que o capacita, nos capacita para sermos alguma coisa. Hoje, Deus, pela misericórdia dele, Ele está me dando a oportunidade de eu dar aula. Hoje, se Deus assim me concede a ter o dom lá de mestre, então é Ele que me deu, não foi nada meu. Eu só aproveito as oportunidades que Ele está me dando, mas quem capacita é Ele, não é? Então, amado, não foi Jeremias que foi até Deus.
e falou, não, foi Jeremias que foi até Deus e falou, me usa, Senhor, eu estou aqui, me usa, eu estou aqui na brecha, eu estou aqui lá na igreja. Ele não foi, foi Deus que foi até Jeremias e disse, Jeremias, eu vou te usar para as nações. Então, amado, quando nós nos colocamos na brecha, Deus, ele toma o quê? A iniciativa de falar, eu vou te usar. Então, é o Espírito Santo que diz, sou eu que vou te usar. O meu chamado ainda está de pé sobre a sua vida. O chamado de Deus sobre a tua vida, amado, não morreu. Você pode até enterrar o seu talento, você pode até enterrar o seu dom, mas o chamado você não pode enterrar. Por quê? Sabe por que disso? Ô, Diácono Mauro, porque não é você que tem o chamado. Ô, Pastor Miguel, é o chamado que tem você. Então, quando eu entendo isso, amado, o chamado, ele pertence a Deus. Então, eu não vou quando eu quero, eu não prego quando eu quero, porque o chamado, amados, quem tem o chamado é Deus que nos tem o chamado, é Deus que nos capacita. Então, é normal, no meio da caminhada, sermos tentados a parar. É uma coisa muito normal, mas não ficar prostrado. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava evangelizando um amigo meu, ele se afastou, né? E a primeira coisa quando uma pessoa se afasta é botar a culpa na igreja, botar a culpa nos pastores, né? Aí eu falei assim com ele, você trabalha todo dia, não trabalha? Sim. E quantas vezes o teu chefe, a nossa chefe, falou coisas que você não gostou, mas no outro dia você estava aqui? Ah, mas é meu trabalho, né? E a igreja e o chamado é assim? Deus te usa, Deus te dá uma responsabilidade, Deus vai te dar um chamado. E só porque o pastor, a pastora falou uma coisa que nós não gostamos, a primeira coisa é o quê? Não vou mais para a igreja. Amados, vamos parar, mas é com isso. Hebreus, no capítulo 10, verso 25, fala a importância de nós o quê? Congregarmos, né? Aí ele falou, mas o meu trabalho, se eu não for, eu vou ficar lá desempregado. Eu falei, e também se tu não for para a igreja, tu vai perder a tua salvação. É uma coisa bem pior. Amado, se um dia você, né, alguma coisa te feriu, né, na sua caminhada, né, dentro do ministério, se um dia faltar referência sobre a sua vida, olhe para o autor e consumador da fé. A Bíblia fala, não é autor e consumador da vossa fé, ela não fala isso. Ela fala o quê? Autor e consumador da fé. Por que ela fala da fé e não fala da vossa fé? Porque a fé não é minha, a fé é de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a quem? Eu tenho que agradar a quem? Um homem ou a Deus? Então, por que quando nós nos ferimos, nós damos mais ênfase à nossa carne? Nós damos mais ênfase ao nosso homem interior. Então, amado, sabe por que é normal, no meio da caminhada, a gente se ferir? Todo mundo lá se fere, são as circunstâncias da vida. Você vai se ferir dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar, na família, no trabalho, em todo lugar você vai se ferir, infelizmente. Infelizmente é dizer isso. Sabe por que é normal a gente se ferir? Porque a nossa caminhada, amados, se não bater de frente com o diabo, amados, se a nossa caminhada, se não bater de frente com o diabo, é porque nós estamos caminhando em direção a ele. Se um dia nada acontecer na tua caminhada, tiver tudo flor, você desconfia. Se nada se levantar contra a sua vida, você desconfia, né? Porque o diabo só vai incomodar quem está incomodando ele. O diabo só vai incomodar quem está incomodando o inferno. Então, se você está incomodando o inferno, então pode crer, vai levantar coisa para te ferir. Mas olhe,
para o autor e consumador da fé. Não olhe para mim, porque eu sou falho, sou que nem vocês. Então olhe para Deus. Ele é o exemplar, Ele é o exemplo maior. Ter medo, amado, é normal, mas Ele não tem você. Ter raiva é normal, mas ela não tem você. Tenho cicatrizes, Robson, tenho mágoas na igreja e fora da igreja, é normal, mas ela não tem você, ela não te pertence. Então não deixe o seu ministério, não deixe o seu chamado se tornar um lugar seco. Seja lá o que você está enfrentando agora na sua caminhada, você pode sobreviver e ver o amanhecer do outro dia e o agir de Deus sobre a sua vida. Quando você pega a uva, quando você vê o processo ali do vinho, como é que é o processo da uva, o processo do diamante e o processo das azeitonas? Quem sabe aí dizer? Como é feito? Hã? Isso. Exatamente. Amém. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Então, de acordo com a nossa coach, a Rosana aqui, né? Uvas devem ser o quê? Esmagados para fazer o quê? Vinho. Diamantes são formados sob pressão, que tem uma máquina lá, né, que eu não sei o nome dessa máquina. Azeitonas, amados, são pressionados para liberar o quê? Óleo para fazer o quê? O azeite. Sempre que você se sentir tentado a parar, ou até já parou, no teu chamado, no seu ministério, pressionado, magoado, ou no escuro, se sentindo ali sozinho, é porque Deus, amado, está preparando um poderoso lugar de transformação na sua vida. Está se sentindo só? Deus está transformando a sua vida. Se um dia a aflição te faz orar, ou te fez orar essa luta que tu está passando, é porque ela já te abençoou. Porque ela está te fazendo você o quê? A orar mais. Está fazendo você o quê? A ler mais a palavra. Está fazendo o quê? De você buscar mais a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. Às vezes a aflição ela é boa, porque ela nos gera isso. Ninguém gosta de eu passar. Quem gosta de eu passar aqui? Mas ninguém. Mas ela vai gerar o quê? Fruto do Espírito. Ela vai gerar o quê? Mais comunhão com o Espírito Santo. Então, quando você se posiciona, amado, quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você fala, Senhor, eu estou posicionado, eu estou na brecha, o Deus que te chamou posicionará por você. Ele vai falar, Esmerlinda está na brecha, Esmerlinda está na posição. Então Deus lá do céu vai falar, eu vou posicionar por você. Martinho Lutero, ele disse uma frase que eu peguei aqui que foi muito linda. Ele falou, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Então viva como Cristo em todas as formas, amados. Na sua caminhada, você pode até se machucar, mas a gente tem que saber de uma coisa, nós somos feridos e também nós ferimos pessoas. Não é só nós que recebemos, nós também damos, infelizmente, isso. A Bíblia não vai mudar se você um dia se machucou, se ficou magoado, não vai. O Evangelho não vai mudar se você se machucou. Cristo não vai adaptá-lo o Evangelho, porque nós estamos feridos, Ele não vai. Cristo nunca mudou o Evangelho
para adaptá-lo às pessoas, eu e a você, nunca. Ele mudou eu e você, as pessoas, para fazê-la, entendê-las, caber em seu evangelho, para caber em seu chamado. Isso eles não moldam, isso eles não mudam. A unção de Deus lhe capacitará para ir além das suas próprias habilidades ou talentos naturais para exercer o nosso chamado, amado. Se você só obedece, exerce o chamado lá de Deus, quando faz sentido para você, você não segue a mente de Deus, não segue a vontade de Deus, mas a sua. Se você só exerce, se você só ouve o que Deus fala sobre a sua vida e que é bom para a sua vida, isso eu vou ouvir, porque eu gostei, aquela palavra que o pastor falou foi bênção sobre a minha vida, mas a pastora falou uma palavra que não foi boa. Amado, se bateu, se doeu, porque está fazendo efeito. Se está doendo sobre a sua vida, é porque Deus está tirando as feridas e está curando. Então, amados, nós temos que seguir a vontade de Deus sempre, seguir o chamado de Deus sempre, não só quando as coisas vão dando tudo certo, não, porque o chamado muitas das vezes é quando está tudo dando errado e Deus fala, é assim que eu quero. Jeremias estava exatamente isso, estava sozinho, não tinha ninguém ao lado dele, mas ele falou, é assim que eu quero. Cristo amado, te chamou não para ser intenso, Cristo te chamou para ser constante naquilo que Ele te chamou. Ele não quer que você venha para a igreja de segunda a segunda. Isso é ser intenso. Ele quer o quê? Que você faça o chamado dEle. Exerça o quê? O chamado dEle, o ministério dEle. Ele quer que nós sejamos o quê? Constante. Quando você entender o chamado de Deus, a sua vida, as pessoas irão procurar na sua vida o Cristo que tanto você prega. Quando você realmente exerce, vai falar, eu quero o Deus da Ana Paula, porque ela está o quê? Exercendo o chamado, a vontade de Deus sobre a vida dela. Billy Graham, ele falou uma frase que eu gostei muito, nós temos que ser o quê? A Bíblia que o mundo nos lê. As pessoas têm que ver o quê? Cristo em nossas vidas. E ele fala assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal do amanhã. Ele falou isso cerca de 1936. E ele estava falando disso, não tinha às vezes nem internet ali direito, se tivesse eu nem não sei. E ele já falava sobre isso. Ainda em Jeremias 1, vemos o chamado do profeta, escolhido no ventre de sua mãe. O profeta deveria ser o quê? A voz de Deus no meio de uma geração que não queria dar ouvido a Deus. Então, o que credencia um chamado de alguém? Não é um chamado em si. O que credencia um chamado de um homem, de uma mulher de Deus? Não é um chamado em si, mas é o fato de que Deus falou com esse alguém. Isso que credencia o chamado de um homem e de uma mulher de Deus. Primeiro, o seu chamado, amado, tem que ser o quê? Credenciado lá em cima, lá no céu, para depois ser credenciado aqui na terra. Ou seja, primeiro eu tenho que ser para Deus, para depois eu ser para os homens. E não ao contrário, eu ser para os homens e depois ser para Deus. Muitos ministérios, amados, estão sendo frustrados. Muitos chamados estão sendo ali frustrados, porque as pessoas querem ouvir o quê? Mais um homem do que ouvir a Deus. Um dia eu estava dando aula sobre depressão, e eu me assustei, porque estava falando dentro desse estudo,
grandes pastores, amados, ficando em depressão, e grandes pessoas dentro do ministério e membros ficando em depressão. Eu falei, Senhor, um dia que o Senhor me levantar, eu tocar lá no coração lá do bispo para ser pastor, não vou ser pastor não, porque eu não quero ficar em depressão. Eu falei assim com Deus, Senhor, mas é isso mesmo? O Espírito Santo começou a ministrar lá no meu coração, exatamente isso. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor Miguel tem uma oratória muito boa, tu já pode ser pastor. Fala muito bem, já pode ser pastor. Nilson está vindo de terno e gravata, já pode ser um apóstolo. As pessoas começam a dar rótulos para as pessoas, só porque falam meia dúzia de palavras ali bonita, e começa. Não que nós desejamos assim, edificar, né, ver Deus na vida sobre aquele homem, mas às vezes aquela pessoa não está, às vezes, maduro de ouvir aquela mensagem naquele momento. Aí o que ele já pensa? Eu já sou. Eu conheço meia dúzia assim, amados. Eu conheço obreiros que saíram dentro dessa casa, que hoje são apóstolos. Eu falei, Jesus, nada contra o chamado. Nada contra, né? Às vezes Deus dá o crescimento. Mas sabe por que eles saíram? Porque eles não queriam passar pelo processo. Aí ele já achou o quê? Que já estava maduro. Então ele saiu. O que aconteceu? Abre uma igreja aqui, fecha. Aí abre outro lugar, fecha. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Não tem um local. Por quê? Porque as pessoas já começaram a falar, tu já pode ser. Aí entra no teu coração, entra no coração. Então, amados, primeiro nós temos que ser para Deus, para depois nós sermos para os homens. Quando eu sou para Deus, amado, eu não me esforço, eu não forço a minha chamada. Eu sou para os homens, e pronto. Você não pode nem me ver algumas pessoas, mas Deus me vê. Isso que é o mais importante. Quando eu sou primeiro para os homens, o meu chamado se torna um peso, um fardo, uma decepção. Então, igreja, seja primeiro para Deus, para depois ser para os homens. Quando eu sou para Deus, não sou igual a alguns pregadores que querem encher a igreja, amado, de qualquer jeito. Eles acham que uma igreja cheia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje eu vejo alguns homens, amado, com alguns métodos, de qualquer forma de encher a igreja, que é nada contra, eu estou falando nada contra, mas eu sou contra sim, quando alguns métodos querem ser maior do que a voz do Espírito Santo. A igreja não está muito moderna, vamos botar uma igreja preta. O púlpito não está assim, vamos botar um púlpito de latão. Amado, nada contra isso, mas quando isso toma a vez do Espírito Santo, eu sou contra. Às vezes quero igreja cheia, mas às vezes se torna o que é uma igreja inchada. Não estou falando que toda igreja cheia é uma igreja inchada. E também não estou falando que toda igreja vazia é uma igreja cheia do poder de Deus. Não estou falando isso. Muitas das vezes os pregadores, os pastores se preocupam mais com igreja cheia, lotada. E aquela igreja fala, aquela igreja o Espírito Santo está descendo. Nem sempre é isso, amado. Nem sempre é isso. Quando eu sou para Deus, eu sou igual os pais da igreja primitiva, amados. Como os pais da igreja primitiva ali pregavam, o pastor Max vai dar essa aula, que ele falou também, os pais da igreja, Policarpo, Irineu, os caras que andaram juntamente com os apóstolos, o que eles pensavam, amados? Eles pensavam, as pessoas cheias que queriam encher as pessoas, não eram com as suas falas, com as suas eloquências. Eles queriam encher as pessoas de Deus. Isso que eles estavam preocupados.
É por isso que quando eles colocavam a mão, as coisas fluíam. Porque ele estava preocupado o quê? De as pessoas serem cheias de Deus, e não de métodos, e não de homens. O que a palavra de Deus fala em João no capítulo 1, verso 23, fala assim: disse eu, sou a voz do que clama. No deserto, endireitará o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. João capítulo 1, verso 23 fala: disse eu, sou a voz do que clama. Do que clama. Quando João Batista foi pressionado a dizer quem era, afirmou no cumprimento de Isaías no capítulo 40, verso 3, que fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Nos dias de Isaías, amado, havia poucas estradas. Quando o rei ele passava por uma cidade ou outra, tem que passar pelas as estradas, eram feitas ali, às vezes até na hora, para ele poder passar, ele e toda a sua carruagem. Isaías disse que antes de Deus aparecer para manifestar a sua glória, uma voz, que nós lemos, Isaías no capítulo 40, verso 3, uma voz seria ouvida, convidando Israel para endireitar do seu caminho. Fala assim, uma voz, para você acordar aí, uma voz, fala, do que clama. Do que clama. Então João identifica a si mesmo, eu sou a voz do que, fala assim, do que clama, fala do que clama, no deserto. Pronto, só isso, agora deixa que eu falo. Então ele fala, endireitai o caminho do Senhor. João, ele está o quê? Indagando por alguém. Você é o Messias? O que ele fala? Sim ou não? Não. Não sou o Messias. E alguém vai perguntar, isso está no João no capítulo 1, amados. Quem é você? E ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto. E não diz, eu sou a voz que clama. Existe uma diferença do que clama e de que clama. Existe uma toda diferença aí. Vamos contextualizar como o pastor Max fala o texto, a hermenêutica lá no texto, né, pastor Max? A diferença é quando eu falo a voz que clama, pastor Miguel. Eu estou falando que é João que está falando. Quando eu falo a voz que clama, que é a minha voz, é a pastora que está falando. Mas quando eu falo do que clama, é alguém que está falando o quê? Por ele. E muda toda a história. Ou seja, João estava reproduzindo o quê? A voz de Deus para o povo. Ou seja, João estava sendo um eco para o povo. Eco, Robson? Eco de Deus para o povo. E imagine você, mas Diácono Mauro, entra num quarto e você fala aquele eco, x, não é assim um eco? Faz, x. Já pensou se você falar x, e o eco faz y, o que tu faz? Eu saio correndo. Eu saio. Porque eu estou falando x e fala y, se a Jaqueline lá não está lá comigo, não tem ninguém. Vai falar, eu falo x, fala y. Amado, eu saio correndo, só fica só a roupa, que nem desenho animado. Já viu Scooby-Doo, quando o Salsicha sai correndo e só fica, onde vê o fantasma, só fica só aquela roupa? É mais ou menos assim. Então, amado, é muito estranho isso. Então, amado, João Batista era o eco do Senhor. O eco, amado, só fala o que a voz o quê? Fala. Sim ou não? O eco não fala quando a voz fala. O eco só fala quando a voz fala.
Outra coisa, a voz é sempre mais forte que o eco. O que esse versículo está dizendo para nós? O que João está dizendo para nós? Eu sou o eco da voz de Deus. Eu ouço e repito, só falo o que Deus fala. Eu sou mais fraco do que aquele que me chamou para o ministério. Eu sou mais fraco aquele que me chamou no meu chamado. O Espírito Santo de Deus diz para a amada igreja, seja um eco na tua chamada, seja um eco na sua caminhada, seja um eco no seu ministério, seja um eco lá na sua casa, lá no bar, na faculdade, seja um eco, amados. Igreja do Senhor, o que dá sentido, o que dá crédito na sua chamada, não é o som da sua voz, não é. Não é o seu perfil, não é o que você é dentro da igreja, não é a sua função. O que dá crédito no seu chamado é a palavra de Deus, que soa no seu ouvido e edifica o seu ministério, a sua chamada. A iniciativa, amado, é de Deus e não sua. Como eu falei no início do sermão, não foi Jeremias que foi até Deus, foi Deus que foi até Jeremias. A iniciativa foi de Deus. O ego, muitas das vezes, ele gosta de fazer grandes coisas. O ego. Mas o homem que tem o seu chamado, que exerce o seu chamado, um homem e a mulher regenerado, ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Em Jeremias, no capítulo 1, do verso 5, verso 6, diz, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que te saísse da madre te santifiquei, constituí por profeta as nações. No verso 6 fala, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino, ainda criança. Ao ouvir o chamado, o profeta se sente o quê? Incapaz de realizá-lo, como a maioria de nós. Nós, às vezes, na nossa caminhada, nós se sentimos o quê? Incapaz. No verso 5, Deus disse assim, antes, ele fala antes, não é o quê? Durante, não é o quê? Depois. Ele fala que é antes que te fizesse, Deus o quê? Já sabia tudo a nosso respeito. Isso é muito profundo, igreja. Porque você pode falar que é uma criança, você pode achar que você é um fraco, que você não presta para nada. Você acha que pode decepcionar Deus. Nós achamos que podemos decepcionar Deus, né? Você acha que o seu pecado pegou Deus de surpresa, amados? Pegou não. Eu li uma coisa há pouco tempo, que Deus, ele poderia ter dado 1000 chances. E essas 1000 chances, nós falharíamos as 1000 chances. Por isso que ele deu o quê? Jesus Cristo. O que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, verso 8, fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O que Deus está falando para Jeremias aqui é, você nem tinha consciência da sua própria existência. Seu pai e sua mãe não eram nem casados, os seus avós nem se conheciam. Você não é obra do acaso. Você não nasceu sem querer. Você não nasceu para exercer o seu chamado, o meu chamado na sua vida. Você nasceu para exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Você nasceu para cumprir
o meu propósito. O Espírito Santo está falando, você nasceu para cumprir o meu propósito na sua vida. Não busque ser uma pessoa perfeita no seu chamado. Busque ser de verdade. Busque ser uma pessoa verdadeira, amados. Pessoas perfeitas, amados, não existem, mas pessoas de verdade no seu chamado são valiosas. Siga o propósito de Deus na sua vida. Enquanto o homem, amado, ele tem planos, Deus tem o propósito. A diferença é que o propósito, amados, já é um caminho percorrido e o plano é uma possibilidade. Então o propósito é mais do que um plano, porque Deus pode falar assim, Nilson, eu tenho um grande plano na sua vida, mas nesse meio tempo, o Nilson ele se afasta. É uma possibilidade, mas o propósito não. A diferença, o propósito já deu certo. O plano pode ser que dê certo. Irmãos, penso no que vocês eram quando foram chamados antes. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele te chamou para isso. Portanto, igreja, empenham-se ainda mais para consolidar o seu chamado, a sua caminhada. É a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno. Então, amada igreja do Senhor, seja separado por Deus e seja separado para Deus. Existe uma diferença em ser separado por Deus e separado para Deus. O que é ser separado por Deus? É quando Deus foi lá no mundo, o diácono Francisco, quando você não tinha dignidade, quando você dava vergonha para os seus pais, Ele tirou lá do mundo e te separou. Isso é separado por Deus. E o que é ser separado para Deus? É quando eu me converto, quando eu participo da EBD, busco intimidade com Ele. Então Ele está separando para Ele, para o chamado dEle que Ele tem para nossas vidas. Primeiro, Deus disse, te conheci, relacionamento. Antes de Deus exercer o chamado que Ele tem para nossas vidas, Ele quer o quê? Relacionamento. Eu não quero pregar sobre relacionamento. Antes de Deus levar para as nações, antes de Deus materializar o chamado que Ele tem para a sua vida, Ele está falando relacionamento. Para depois Ele vai falar assim, te santifiquei, ou seja, exclusividade. Então Deus quer duas coisas na igreja, e eu quero orar sobre isso. Relacionamento e santidade, exclusividade. Amém? Quem quer ser separado para Deus aí? Fique de pé que eu quero orar para a amada igreja. Quero chamar os músicos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Nós queremos, Deus, exercer, meu Pai, o chamado, meu Pai, a nossa caminhada sempre em Ti, Senhor. Nos fortifica, Senhor. Nos alimenta, meu Pai. Nos dê graça, meu Pai, para nós suportarmos, às vezes, as injúrias, meu Pai. Para, às vezes, nós suportarmos, meu Pai, as decepções, Senhor.
Senhor, nos fortalece, meu Pai. Fortalece a sua igreja, meu Pai. Que se um dia ela se decepcionou com alguém, Senhor, que fez ela parar de exercer aquilo que o Senhor tem para a vida dela, o chamado que o Senhor tem para a vida dela, Senhor, que ela possa olhar, Senhor, para o autor e consumador da fé, Senhor. Então ajude a sua igreja, meu Pai. Fortalece a sua igreja, meu Pai. Aviva a sua igreja, Senhor. Renova a sua igreja, meu Pai. Renova o chamado da sua igreja, meu Pai. Aviva, meu Pai, o chamado, Senhor, da sua igreja, meu Pai. Ô Espírito Santo, que o Senhor não chamou a sua igreja, meu Pai, para ficar parada, Senhor. Não. Foi para fazer a diferença, meu Pai. Foi, meu Pai, para ver o Senhor em nossas vidas, o Cristo em nossas vidas, a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Desperta a sua igreja, meu Pai, com o seu chamado, Senhor. Desperta a sua igreja na sua caminhada, Senhor. Ô Espírito Santo, que ele não pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que ele possa olhar sempre para frente, sempre para o alvo, meu Pai. Que quando nós olhamos para o alvo, Senhor, não há decepções, meu Pai. Quando nós olhamos para Ti, meu Pai, a alegria, meu Pai, no meio do caminho pode ter espinho, meu Pai, angústia, tribulações, mas o Senhor fortalece, meu Pai, o Senhor restaura, meu Pai, o Senhor vivifica com a Tua palavra, Senhor. Então, meu Pai, joga por terra, meu Pai, toda tristeza, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, ouvir somente a voz do Espírito Santo, meu Pai. Então, meu Pai, eu profetizo exclusividade, intimidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Eu sei há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar eu sei, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Louvado seja o teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, neste momento em que nós vamos participar da tua mesa. Tu já falou conosco no louvor através da tua palavra, que tu possas, Senhor, gravar nos nossos corações que nós temos um chamado, independente de homens, de pessoas. Tu nos chamou para a tua obra. Que tu possas, Senhor, estabelecer essa verdade dentro de nós. Que nós não venhamos a duvidar daquilo que tu tens preparado para nós. Que nesta mesa tu possa renovar o abatido. Que nesta mesa tu possa erguer aquele que está caído. Que através da participação do corpo e do sangue tu possa estabelecer a vitória das nossas vidas, como tu tens feito, como tu já fizeste naquela cruz. Se há desanimados, se há abatidos, se há pessoas cabisbaixas nessa noite, renova e restaura na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aí os irmãos estarão passando os elementos
A mesa não é nossa, você sabe disso. A mesa é do Senhor. Participe e peça ao Senhor que renove teu chamado, seu caminho. Oh, Jesus. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Analise se você, a você mesmo. Fale com o seu Deus nesta noite. É noite de cura. É noite de restauração. Aleluia. De receber todo louvor, vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Louvado seja Deus. Todos estão com pão no corpo de Cristo. Quem deseja participar, faça um sinal que o diácono, a diaconisa ou o pastor vai levar até você. Você que nesta noite tem o desejo de participar da mesa e fazer uma aliança com o Senhor, esse é o momento. Se você tem paz no teu coração, porque diz a palavra, examine o homem a si mesmo. E se você não tem dolo algum, mas se ainda você tem, fale com Ele, peça perdão e participe, porque essa mesa é a aliança que você tem com Deus, é o compromisso que você faz com Ele nessa noite, é o que vai te tornar mais próximo.
da graça do Senhor Jesus. É um favor que nós não merecemos, mas Ele nos deu para nos tornarmos próximos. Ele fez isso com os 12 discípulos. Então, se você nessa noite tem o desejo de participar, faça assim. Levante o corpo de Cristo. De semelhante modo, o Senhor apresentou o pão, dizendo: este pão simboliza o meu corpo, que entregarei em favor de vós. Oh glória! Oh glória! Você pode glorificar. Eu sei que há um simbolismo nesse momento, mas é algo tão forte que você pode se aproximar de Deus nesse momento e falar: Senhor, eis aqui, Senhor, o teu corpo que o Senhor entregou na cruz do Calvário. Eu quero sim, meu Pai amado, fazer essa aliança contigo, para que eu possa me achegar a Ti e o Senhor se chegar a mim. Ó Senhor, aqui está, Senhor, o teu corpo, que o Senhor dividiu como simbolismo do pão, Senhor, aos seus discípulos. De semelhante modo, o Senhor nos entregou o teu corpo. Que o Senhor possa nos agraciar com o pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Mastigue bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a teu nome, Senhor. Seja glorificado, seja bendito o teu nome, Senhor dos exércitos. Glorificado é o teu nome, Senhor. Glória, 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 Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Glória, glória, glorifica o teu Deus. Glória, Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Do mesmo modo, o Senhor pega o cálice e diz para aqueles discípulos: esse é o meu sangue, que eu vou derramar em favor da tua vida. Eu vou derramar em seu favor. Faça isso em minha memória, até que eu volte para buscar a minha igreja. E a igreja é você, sou eu. A igreja é o seu irmão que está aí do lado. Senhor, em teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participaremos neste momento. Bebamos todos em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito, 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 bendito. Você pode glorificar ao Senhor por 1 minuto. Glórias e honras sejam dadas a ti. Exaltado é o teu nome. Bendito és tu, Senhor. Digno, 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 digno. O único que é digno de receber nossa força, nossa mente, nosso socorro. Me ama.
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que essa semana o Senhor possa falar profundamente mais no seu coração, do seu chamado, do seu ministério. Que não haja dúvidas que Ele te chama.